de hoje, começando a aula de hoje com as apresentações, tá? Então, alguns alunos até ficaram em dúvida, só que eu acho que tinha ficado claro em função de eu ter anexado o gráfico na mensagem, mas a ideia, como a gente tinha conversado, era apresentar hoje propostas de intervenção baseados naquele gráfico de dados qualitativos que foram extraídos dos campos abertos, de uma das pesquisas que nós conduzimos no GESCOM, tá? Então, para avaliar que tipo de estratégia, o que a gente pode fazer, né? Como a gente viu durante essas aulas, não basta você simplesmente aplicar um instrumento ou conduzir uma pesquisa de clima organizacional. Ela sempre gera uma expectativa, né? O que a gente vai fazer diante desses resultados? Então, é uma parte muito importante. Então, a pesquisa de clima, a gestão do clima organizacional, ela não finaliza quando finaliza a condução e aplicação dos instrumentos, né? Ela tem uma continuidade. Então, por isso a gente fala em gestão do clima organizacional, porque eu levanto as informações, a percepção dos meus trabalhadores, e depois eu proponho, a partir dos dados que foram levantados, possíveis estratégias que possam amenizar ou melhorar o clima organizacional. Então, vocês vão ver lá pelos dados, assim como alguns de vocês já tiveram contato com outras pesquisas também, às vezes são ações simples, que não geram muito custo para a organização, mas que para os trabalhadores isso gera um impacto muito grande, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Porque, em geral, vão dizer assim, olha, gente, a gente não tem dinheiro para nada, né, para quase nada, bora ver o que a gente pode fazer. Então, a gente sempre está num cenário desses, né, e aí a gente tem que se desdobrar para tentar ver o que a gente pode fazer, para não, né, frustrar os participantes da nossa pesquisa, né, os nossos trabalhadores. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade depois da pesquisa de clima organizacional. E esse planejamento, essa proposição, na verdade, tinha que ser feita com base em conceitos que a gente já até trabalhou em sala de aula, né, os níveis de intervenção. Lembra que foi o texto que eu postei lá na plataforma para vocês? A ideia é falar de maneira bem geral, não precisa ser muito específico, mas só para a gente entender que, dependendo do problema identificado numa pesquisa de clima ou em qualquer outro diagnóstico que a gente faça, a gente tem níveis de intervenção, né, que pode ser no nível mais organizacional, que é o que a gente chama de macro-organizacional, no nível de setores ou unidades, né, que é o meso, que é aquele nível intermediário, mas eu posso ter intervenções bem pontuais e individualizadas. Então, imagina que eu estou tendo um problema com funcionário que está faltando, com funcionário que está se ausentando de forma injustificada do ambiente de trabalho. Eu preciso fazer necessariamente uma investigação em nível organizacional. Pode se configurar no final um nível de unidade, com um problema da chefia, por exemplo, mas a gente tem que analisar esses fatores para saber em que nível de intervenção a gente vai fazer. Então, é só para dar um panorama geral do que a gente vai conversar no início da aula de hoje, ok? Quem é que quer começar? O grupo 1 está preparado para apresentar já? Sim? Então, podem ficar à vontade. Quem vai apresentar, vai compartilhar slide, pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui para apresentar. Tá bom. Já está aparecendo, Felipe. Pode começar. A Sofia que vai começar a nossa apresentação. Tá bom? Boa tarde. Aqui é o nosso grupo, né? Pode passar, Felipe, já pro... Aqui a gente passou primeiramente o nível de análise e intervenção, que foi dito agora no início da aula, o nível micro-organizacional, que avalia os fatores subjetivos e singulares de cada trabalhador no ambiente laboral, ou seja, no nível do indivíduo, dos colaboradores, no nível meso-organizacional, que se refere aos aspectos que envolvem as equipes de trabalho, grupos e equipes, e o nível macro, que analisa a organização no geral. Pode passar.
Aqui é o gráfico, a gente vê no eixo X, que são os fatores categorizados conforme o resultado das questões, e no eixo Y, a porcentagem das respostas. As 3 principais foram avaliação de desempenho e progressão, diferença no tratamento entre funcionários e dificuldade de acesso à gestão de pessoas. Pode passar. O primeiro que a gente viu é a intervenção para avaliação de desempenho e progressão. A intervenção vai ser voltada para o comportamento de níveis macro, seja no nível de grupos e equipes, a implementação de banco de talentos e um plano semestral de capacitação para os colaboradores. Então, não passa ainda. A gente propôs a implementação do banco de talentos porque a gente não lembrava, na verdade, se era uma empresa pública, se era uma organização pública ou se era privado. Então, a gente decidiu colocar o banco de talentos, que o que é? É quando é feito um mapeamento de competências na organização com os colaboradores. E daí a gente pega as competências que esses colaboradores têm e a gente armazena isso tudo num banco de dados para que quando forem selecionados para algum tipo de progressão de carreira ou para ser colocado num novo cargo, a gente já tenha os funcionários que já possuem aquelas competências. Ou seja, isso seria menos dispendioso na hora de fazer capacitações para um funcionário que acabou de entrar num novo cargo. Isso seria até melhor, porque a gente sabe, né, que no contexto de organizações públicas, por exemplo, que existem funcionários que são colocados em cargos que eles não têm competências, e ele precisa ser constantemente capacitado, e isso é muito custoso para a organização. A gente também colocou um plano semestral de capacitação, que é para ser feita essa avaliação dos trabalhadores, e para a gente detectar se eles precisam de alguma capacitação, e também ele pode ser utilizado para progressão de carreira. Normalmente esse plano ele é anual, mas a gente propôs semestral, que seria para a gente, no caso, supondo que a organização não é tão grande, né, que a gente poderia estar avaliando isso com uma frequência maior. Agora sim, pode passar. Obrigada. Para intervenções relacionadas a... Pode falar, Igor. Oi. Com relação às intervenções relacionadas ao aspecto de tratamento entre funcionários, a gente está pensando aí em intervenções no nível meso-organizacional, né? E a gente está pensando no acompanhamento do desempenho de funcionários por parte do gestor e planejamento de metas, né? Como a gente já falou, a gente queria que esse acompanhamento fosse maior e fosse semestral, né? E que... Eu não sei se entrou nesse slide aqui, mas a gente queria que ele fosse mediado por um sistema, né? A gente percebe que muitas vezes existe uma subjetividade na avaliação do gestor, principalmente com relação às metas, né? Então, aquele colaborador que é mais caro ao gestor, ele acaba tendo mais atenção, tendo mais feedback, e isso subjetivamente faz com que pareça que ele tem um desempenho melhor do que os outros colaboradores. Quando a gente implementa algum sistema para mediar isso, a gente insere as metas que cada colaborador tem, as habilidades e competências que ele tem, ou que ele não tem também, que estão a se desenvolver, e isso faz com que, a longo prazo, essa subjetividade se dilua, porque o que vai mesmo ser válido é aquilo que está ali dentro do sistema, né? Aquilo que foi acompanhado ali durante o ano. E, para isso, a gente também vai focar no treinamento do gestor, né? Ele tem que ter capacidade de compreender que esse viés inconsciente que ele tem pode estar atrapalhando a gestão dele e o desempenho dos colaboradores e também no clima organizacional. Eu acho que é isso. Queres falar mais alguma coisa, Irelis? Então, a gente colocou esse planejamento de metas e o acompanhamento do desempenho dos funcionários, que é uma forma do gestor estar mais próximo dos colaboradores, né, da sua equipe, para eles não sentirem essa diferença de tratamento, porque o que a gente pensou foi que muitas vezes o gestor pode ter os favoritos, então é de quem ele fica mais próximo, é o trabalho de quem ele acompanha mais,
e também de quem ele fornece mais feedback. Por isso a gente propôs isso. Pode passar. Em relação à dificuldade de acesso à gestão de pessoas, a gente propôs intervenções voltadas para o nível meso. A gente colocou atualizações mensais enviadas por e-mail. Isso seria um e-mail, como o Igor estava falando, por meio de um sistema que seria isso mais automatizado, para que os colaboradores tenham acesso às programações e atividades que estão sendo desenvolvidas pela equipe de gestão de pessoas, uma forma delas se sentirem informadas e mais próximas, e através desse e-mail os colaboradores teriam a oportunidade de dar feedbacks para a melhoria das atividades desempenhadas pelo setor do RH da empresa. Quer falar alguma coisa aí? Eu queria falar que, só para aproveitar, isso aqui é uma possibilidade também, às vezes, de uma estratégia que poderia amenizar esse problema, poderia ser, por exemplo, de ter um dia da semana onde você tem um expediente onde os colaboradores têm acesso à área de recursos humanos. Porque aqui pode ser também, né, não tem clareza, mas essa dificuldade de acesso, às vezes, é para fornecer, para buscar alguma informação, às vezes de cunho pessoal mesmo, o meu contra-cheque, eu quero programar as minhas férias, eu estou tendo problema. Então, você programar também um dia na semana, por exemplo, a cada 2 semanas, sei lá, um dia no mês, onde você tem um acesso liberado, né, facilitado com a área de recursos humanos, talvez seja uma estratégia também para facilitar essa comunicação e acesso, né? Boa. Através desse e-mail aí também vai poder ser feito feedback, né? Então, o colaborador, ele também vai poder, digamos assim, falar quais as dificuldades dele com relação a esse setor. Então, dizer, olha, a gente gostaria que fosse mais isso, mais aquilo, a gente gostaria de respostas... Enfim, algo, digamos assim, uma medida do que pode ser melhorado também dentro da gestão de pessoas. Com relação a isso, a gente vê que seria como se fosse mais ou menos um jornalzinho, né? Então, ali o colaborador vai estar sempre sendo informado das novidades, para ele não se sentir por fora, que a gente sente muito isso às vezes, né? Que as mudanças acontecem e o colaborador nem sabe, né, que aquilo aconteceu. E isso faz ele se sentir um pouco excluído e impactar no clima. Dessa maneira aqui, não. As atualizações vão ser sempre enviadas para ele, né, para a caixa de e-mail pessoal dele. Então, isso aí faz que seja um contato até mais, mais próximo. Então é isso. Foi isso que a gente planejou. Muito bem, gente. Vocês tiveram dificuldade, assim, vocês acham que... A gente ficou um pouco confuso em relação a algumas coisas. Primeiro, o gráfico, que a gente não entendeu, assim, sobre o que era, a gente não entendeu o contexto do gráfico. E outra coisa foi a confusão que eu te falei sobre o que era para a gente analisar, se era a pesquisa que a gente já tinha feito anteriormente ou se era esse gráfico. Aí isso gerou uma confusão, mas deu tudo certo. Muito bem. Ok, porque eu achei que o fato de estar anexada no mesmo lugar fosse o suficiente, né? Mas ok. Mas vocês poderiam ter... A Beatriz acabou de falar que eles tiveram as mesmas confusões. Mas ok, tudo bem. Próximo grupo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu vou apresentar as propostas desse grupo agora, tudo bem? Vamos lá. Já ainda não? Acho que ainda não, né? Ainda não está aparecendo. Ainda não. Nada ainda?
Não. Agora sim. Agora. Beleza. Vocês já estão vendo a minha tela, certo? Sim. Sim. Beleza. Muito bem, vamos lá. A nossa proposta de intervenção, ela teve também a mesma confusão que teve lá as pessoas. Eu não sabia nem se estava relacionado, por exemplo, à nossa empresa, que era a nossa escola. E aí, por falar de escola, eu tenho experiência de trabalhar em escola, então, mas enfim, vamos lá. Aqui a gente tem os resultados que os colegas já falaram, né? E chama a atenção, por exemplo, a questão de avaliação de desempenho e progressão, né? Que a gente tem 1 a cada 4 funcionários falando sobre essa questão. Então, aparentemente, isso é algo que precisa ser abordado, precisa ser tratado, né? E as outras, quanto mais a gente vai para a direita do gráfico, isto é, da tabela, a gente vê que... Não, é um gráfico. A gente vê que existe uma menor demanda, inclusive em relação ao estacionamento. Então, estacionamento... E eu percebi que o outro grupo também não mencionou a questão do estacionamento, mas a gente vai mencionar a questão do estacionamento aqui, mas é só por uma questão de abordar mesmo. A gente tem também uma questão de... A gente meio que agrupou as nossas intervenções, porque algumas delas são muito relacionadas. Por exemplo, essa questão de avaliação de desempenho e progressão, ela está muito relacionada, por exemplo, à falta de reconhecimento dos funcionários, por exemplo. Essa aqui, diferença de tratamento de funcionários, está relacionado, por exemplo, nessa falta de comunicação ou, às vezes, a dificuldade de acesso à gestão de pessoas. Então, a gente agrupou as nossas estratégias de intervenção e a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Intervenção. Em relação à avaliação do desempenho e progressão dos funcionários, que é, novamente, 1 a cada 4 funcionários mencionaram essa questão, a gente pensou em fornecer treinamento aos gestores em avaliação de desempenho de seus subordinados, porque, aparentemente, nós temos alguns funcionários que estão trabalhando, mas recebendo, às vezes, um feedback que não é o feedback adequado, ou talvez não recebam feedback, ou talvez trabalhando demais e não sabendo como fazer, e aí não está tendo a devida orientação. Então, aqui a gente pensou em fornecer esse treinamento aos gestores, né? E também, isso seria uma avaliação a nível meso, né, que seria por setorização. Se fosse, por exemplo, numa escola, a gente treinaria a coordenação pedagógica de um determinado setor, por exemplo, do fundamental, enfim. Revisar e atualizar o plano de cargos e salários, porque, aparentemente, existem pessoas que estão trabalhando demais e recebendo dinheiro de menos. Aparentemente, isso pode ser que esteja acontecendo. E aí, a gente propõe revisar e atualizar esse plano de cargos e salários para saber, né, qual é a função que essa pessoa está desempenhando e atualizar essa questão de salário, né, de recompensa dos funcionários da empresa que contratou a gente. Deixa eu só complementar, só para pontuar, claro que essa questão da revisão do plano de cargos é pensando na questão se uma organização pública ou privada, se tem a possibilidade de a gente conseguir fazer isso. Então, a gente chega com a gestão, comunica e passa esse plano, se caso a gestão concordar e for possível, for viável realmente fazer, no caso de uma privada, por exemplo. Então, é uma das intervenções que a gente sugeriria para eles. Realmente, porque se for, por exemplo, uma instituição privada, o dono do capital ele tem interesse em ganhar o máximo de dinheiro possível e com o máximo de exploração possível do trabalhador. Então, assim, a gente teria que chegar de um jeito para conseguir revisar a atualização de plano de cargos e salários, né? Agora, uma coisa, gente, só para aproveitar o comentário do Osés, não necessariamente quando a gente faz uma revisão de um plano de cargos e salários implica em mudança salarial. Às vezes, é a questão mesmo de estruturação. Então, imagina que eu entrei na organização agora, e em função de um déficit mesmo, de uma diferença, eu tinha um pouco mais de experiência do que o Osés, que entrou recém-formado, e aí acaba que, em função dele não ter experiência prévia, ele entra no nível da carreira, né, mais baixo. E eu, que já venho depois,
um pouco mais de experiência, e aí do mercado, eu talvez não, né, não seja compatível àquele nível que o OSES está. Eu já entro na frente do OSES. Às vezes, não necessariamente implica em mudança salarial, às vezes é ajuste também com relação a isso, sabe? Ah, não, ele é mais próximo da chefia, ele é mais próximo, aí ele consegue entrar no nível da carreira diferenciado, que se coloca à frente, então, nível de responsabilidade, de autonomia, entendeu? Então, a gente tem que ter clareza também que não necessariamente, quando a gente faz uma implantação de plano de cargos e salários, é para ter ganho salarial. Às vezes é só para equiparar mesmo, sabe? Porque o OSES entrou depois, aí acaba que tem um desnível e eu ocasiono problemas sérios internos, né? Porque imagina, a pessoa já está lá dedicada um tempão à organização, aí o OSES que chegou depois já está numa situação, então você acaba que gera problemas internos, então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado mesmo e planejado, exatamente. Exatamente. Assim, nós também percebemos algumas questões relacionais, né? Como a gente observa aqui no gráfico, a diferença de tratamento entre os funcionários, a falta de reconhecimento dos funcionários, perdão, não é isso aqui, é falta de comunicação empresa e funcionário. Então, a gente pensou em questões relacionais, né? Como resolver essas questões relacionais? E a gente pensou em questões simples, né? Em soluções simples, que é, por exemplo, fazer uma tabela ou uma agenda de aniversário dos funcionários para comemorar a data especial de cada um, com pequenas confraternizações, porque faz toda a diferença. Você tem um colega que lembrou, por exemplo, que é o seu aniversário e tal, tem uma pequena confraternização, isso pode ser um elemento de integração dos funcionários, e isso pode ser, por exemplo, a nível meso, por exemplo, porque para pessoas de um determinado setor da empresa, mas eu não sei, por exemplo, eu não sei quantas pessoas tem nessa empresa, quantos setores tem, por exemplo, se forem poucos setores, pode ser seja muito interessante a gente fazer uma agenda no nível macro mesmo, porque são poucas pessoas trabalhando na mesma empresa. Mas se for uma empresa muito grande, seria mais interessante fazer isso a nível de setorização mesmo. As confraternizações de datas comemorativas também, elas podem ser muito interessantes, fazer uma festa junina da empresa, um Natal da empresa, uma Páscoa da empresa, essas coisas. Isso também, novamente, toca na mesma questão a nível meso, a nível macro, a depender do tamanho da organização para a gente, que a gente está trabalhando. Outra coisa é sugerir a criação de atividades em que muitas pessoas participem. Um clube de vôlei, um futebol, um xadrez, um coral, e de coral eu entendo, né? Como alguns colegas já sabem. Essas atividades, elas agregam pessoas e são atividades muito bacanas, porque você conhece essa pessoa em outro contexto que não é um contexto de trabalho. Por exemplo, eu já viajei com outros colegas do coral em que eu trabalho, por exemplo, e aí as pessoas até me falaram: Oséias, você parece uma pessoa muito séria, mas quando elas me viram em um contexto de viagem, que é um contexto que é um contexto de conhecer mesmo as pessoas que a gente está, né? E a gente trabalha, mas também a gente conhece as pessoas, conhece os lugares, aí é um contexto, assim, de mais até união entre as pessoas. Então, isso aqui, que não tem muito custo também, né? Isso aqui não tem muito custo para a empresa, essas atividades poderiam fazer toda a diferença nessas questões relacionais. Em se tratando de comunicação entre a organização e os funcionários, a gente sugeriu reuniões quinzenais ou mensais, porque, assim, pode ser que essas reuniões, pode ser que seja uma equipe que trabalha muito e às vezes não tem muito tempo, e aí pode ser que quinzenal pode ser muito apertado, e talvez reuniões mais mensais pode ser o melhor entre a gestão e os colaboradores para verificar o andamento de atividades e as relações no trabalho, né? Fornecer um feedback, de repente você conversar com o seu gestor em relação ao problema que você está enfrentando, e aí você ouvir a opinião do seu colega sobre isso, que às vezes ele já passou por situação parecida, isso pode ser que ajude na resolução desses problemas. E aí a gente sugeriu também que tenha um lanche no final para que a reunião seja mais reforçadora e menos aversiva, né? Porque você vai acontecer, tem que ficar falando com o seu gestor, ficar falando com um monte de gente. E aí colocar um lanche no final, a gente garante aí um reforço, que a reunião seja mais reforçadora e menos aversiva. A gente sugeriu também que a organização disponibilize um horário acessível para que os funcionários possam procurar a gestão caso sintam necessidade, né? Mas isso aí a gente pensou em somente falar com gestores. No momento que a gente apresenta o resultado da pesquisa, a gente pensou, vamos falar com o gestor. Olha, gestor, essa questão, existem algumas pessoas que precisam dessa atenção, então nós gostaríamos que
existe essa demanda de pessoas que precisam um pouco mais da gestão, e nós gostaríamos que vocês disponibilizassem isso um pouco mais. Talvez isso já seja mais, já solucione essa questão, esse problema, porque também não é uma demanda muito grande essa questão. Tem outra questão também do estacionamento. Essa questão do estacionamento, a gente acha que é uma questão pouco relevante, na verdade, porque é uma demanda muito pequena. Eu vou até mostrar no gráfico aqui. Nós temos uma demanda relacionada ao estacionamento de menos de 10% dos funcionários. Quantas pessoas tem nessa empresa? Será que é uma empresa que tem 200 pessoas? Será que é uma empresa que tem 100 pessoas? É todo mundo que tem carro nessa repartição pública? Porque se for uma repartição pública do judiciário, pode ser que muita gente tenha carro, realmente. Mas é uma escola pública pode ser que nem todos os professores tenham carro, ou nem todos os estagiários têm carro. Então, assim, é uma demanda pequena, e o custo para, por exemplo, fazer uma ampliação de estacionamento pode ser muito caro. Por exemplo, eu tenho um terreno aqui, eu tenho um terreno a mais nessa repartição, eu tenho que comprar um terreno, e aí, se eu quiser fazer uma ampliação do estacionamento, tem que pagar mão de obra, tem que pagar material, tem que pagar engenheiro, arquiteto. Então, isso dificultaria muito, e seria muito custoso resolver essa questão do estacionamento, e também relacionado à demanda. Então, assim, a gente acha que enfim, não compensaria. Mas, de qualquer forma, a sugestão seria de ampliação do estacionamento. E essas foram as nossas intervenções. Muito obrigado. Muito bem. O Igor deu a ideia aqui de carona solidária. É uma possibilidade também, né? Que aí vai, na verdade, estimular várias aspectos, inclusive a socialização, né? Então, de repente, é uma possibilidade, né? Dependendo do local, todo mundo vem da cidade nova e passa, vai pegando, todo mundo vem, dependendo do bairro. Mas não é em Belém essa empresa. Mas conseguiste localizar o que eu te pedi? Eu posso baixar aqui também. Tem uma ideia agora, gente, eu vou... Oi. Conseguiu? Não, escuta, pode falar, Camila. Conseguiste localizar? Pegar a parte final? Eu peguei os arquivos lá, só que eu não acho tão pertinente por identificação. Eu tenho umas outras tabelas para a gente talvez complementar uma discussão sobre clima, que eu acho que poderia ser mais relevante. Mas acho que a gente pode discutir sem apresentar propriamente as imagens dos relatórios dessa organização. Deixa eu até ver se tu mandou uma outra mensagem, às vezes eu não vi aqui. Não, era só que eu vou apresentar para vocês, eu vou pegar lá rapidinho, mas eu vou parar de gravar, porque como pode aparecer dado da empresa, é melhor não estar divulgado no YouTube. Então, eu vou parar a gravação, tá? É só para vocês terem uma ideia